Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini e é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas do Cruzeiro. Olha só, nação, desde já, peço a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Peço também que participe ativamente do nosso vídeo, utilizando aqui a barra dos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, o jornalista Jorge Nicola, na manhã desta segunda-feira, trouxe a informação de que o Cruzeiro tem interesse em 4 contratações. Primeiro, atacante Leandro Carvalho, jogador que hoje está na América Mineiro, mas que pertence ao Ceará. Quem é que se lembra? Recentemente surgiu a notícia de que o Leandro Carvalho seria devolvido para o Ceará. Por quê? Porque ele teve um desentendimento com o treinador Lisca e por isso eles iriam devolver ele para o Ceará. Facilitaria demais que o Cruzeiro conseguisse a contratação desse jogador. Só que tem um porém. Antes do jogador ser devolvido, galera, o Lisca foi mandado embora. Então, com isso, tem que esperar a chegada do novo treinador para saber se ele vai ou não querer utilizar o Leandro Carvalho. Se você tiver uma memória boa, vai lembrar que naquela partida contra o Cruzeiro da semifinal, o Leandro Carvalho aplicou 2 assistências em cima do Cruzeiro. Pelo Campeonato Mineiro, ele fez 9 partidas pelo América e aplicou 2 assistências e nenhum gol marcado. Para também quem não conhece o Leandro Carvalho, é um jogador de beirada de campo. É um jogador estilo Felipe Augusto, só que a perna boa dele é a direita. Na temporada de 2021, o jogador entrou em campo 11 vezes e marcou 2 assistências contando o Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil e também o Campeonato Mineiro. Para falar a verdade, até este momento, o América Mineiro ainda não utilizou o jogador pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, o Ceará, na temporada em que ele jogou, de 2020, ele fez 19 partidas, 1 gol e 1 assistência apenas pelo Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o jogador que não era titular do Ceará e até por isso ele foi emprestado à América. Renato, o que você acha da contratação do Leandro Carvalho? Eu acho que com a não vinda do Keké para o Cruzeiro, o Leandro Carvalho é uma boa opção do mesmo nível que o Keké também era. É um jogador que chega para agregar com o clube, então eu apoiaria a contratação do Leandro Carvalho. Não acho uma baita contratação, mas comparando os jogadores que nós temos hoje na posição, que é só o Bruno José que vem rendendo bem, eu acho que vale sim a pena apostar no atacante Leandro Carvalho. Pergunta até vocês aí de casa, gostariam ou não que o Leandro Carvalho fosse o novo reforço do Cruzeiro? Só que tem aquele porém, temos que esperar, o Wagner Mancini começar os treinamentos na América Mineiro para ele saber se ele vai ou não contar com o atacante Leandro Carvalho. Se a decisão dele for a mesma do Lisca de não contar com ele, aí sim o Cruzeiro poderia ir com tudo para tentar a contratação desse jogador. Mas eu gostaria de lembrar vocês, nós só temos até o dia 28 deste mês para registrar novas contratações, até porque o Cruzeiro vai ficar impedido de registrá-las, que vai sofrer outra punição na FIFA. Então temos pressa para anunciar novos reforços o mais rápido possível. O jornalista Jorge Nicola ainda foi mais além. Ele afirmou para nós de que dos 4 reforços, um Leandro Carvalho, os outros 3 viriam do CSA e que o Cruzeiro estaria tentando convencer a diretoria a liberá-los, a negociá-los, até porque nesta temporada são destaques do CSA. Lembrando a você, se ele fala de 3 reforços, podemos colocar o primeiro da lista, o lateral direito Noberto, que vai chegar nesta segunda-feira à noite em Belo Horizonte e na terça deve realizar os exames médicos e assinar contrato com o clube. Se todos os trâmites ocorrerem o mais rápido possível, talvez o jogador esteja à disposição na partida contra o Vasco, que vai acontecer na quinta-feira. Quem sabe o Noberto possa ser utilizado. Na minha opinião, já poderia colocar o cara de titular se o Raul Cáceres não voltar, porque o Rômulo não conseguiu render bem na lateral direita. Então sobraria ali 2 jogadores do CSA que, segundo o jornalista Jorge Nicola, seriam destaques. Lembrando, ele mesmo falou, não consegui a apuração de quais são estes nomes. Então fui dar uma olhada no elenco do CSA para saber quais jogadores que poderiam pintar no Cruzeiro. E eu achei alguns caras mais cascudos por lá. Por exemplo, o atacante De La Torre, jogador que tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. O atacante Ailon, que tem passagem pelo Internacional, tem passagem também pelo América Mineiro. São jogadores que hoje são destaques do CSA, galera. Eu não estou falando que são esses atletas. E na minha opinião, um nome que seria aí
um destaque do CSA, o zagueiro Lucão, de 25 anos de idade. Aquele que foi revelado no São Paulo, passou pelo Estoril de Portugal, voltou para o futebol brasileiro, foi para o Goiás, ficou livre no mercado depois do seu contrato se encerrar com o São Paulo e assinou o contrato com o CSA. Lembrando a vocês, o jogador chegou nesta temporada. Ele tem passagens até mesmo pela seleção brasileira de base. E temos que aguardar. Na minha opinião, é um dos destaques, sim, do CSA nesta temporada. E por isso, o Cruzeiro talvez busque a contratação desse jogador, porque a zaga do Cruzeiro não está dando conta até este momento. E todo mundo sabe que o Mozart pretende utilizar durante a temporada 3 zagueiros. Ele fez isso nas últimas rodadas. Então vamos aguardar. São 3 nomes que poderiam vir do CSA, que o Cruzeiro está tentando negociar com a diretoria a liberação desses atletas, assim como aconteceu com o lateral direito Norberto. Não sabemos ainda os nomes desses jogadores, mas podemos cogitar aí alguns destaques do CSA que poderiam vir para o Cruzeiro. Lembrando, a relação do Rodrigo Pastana com o CSA pode facilitar muito que esta negociação aconteça o mais rápido possível. Olha só, nação, recentemente o Cruzeiro recebeu uma sondagem pelo volante Matheus Nery. Isso mesmo, esse jogador que chegou nesta temporada como reforço do Cruzeiro. Ele veio do Palmeiras e tem contrato com a Raposa até 2022. Ou seja, o Cruzeiro pode emprestá-lo que ele vai voltar na próxima temporada. E se ele se destacar, pode trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro no futuro. Olha só, ele é novo e o time interessado é o Guarani lá de São Paulo. Outra equipe que também vai disputar o Campeonato Brasileiro Série B. Seria um jogador que chegaria por lá para peça de recomposição. Não seria aquele atleta que ganhasse já de cara a titularidade, a não ser, né, que ele seja um pedido especial, já seja uma lácula lá no time do Guarani, mas não deve acontecer. O Cruzeiro vai ou não liberar esse jogador? Galera, não sabemos ainda qual é o posicionamento do Cruzeiro, mas eu tenho quase 100% de certeza de que o jogador vai ser liberado caso a negociação avance. Por quê? Porque o Cruzeiro tem diversas opções nesta posição e o Matheus Nery só fica à frente hoje do Lucas Ventura, o Nonoca. Nós temos Rômulo, nós temos Ariel Cabral, temos o Jadson, Flávio, Adriano, temos diversos jogadores que podem fazer a função de primeiro volante. Então o Matheus Nery, pelo menos na minha opinião, não deve ficar no Cruzeiro, ainda mais depois de aparecer o interesse do Guarani. Se o Guarani não desistir da contratação, o jogador vai realmente ser liberado, porque não acredito que o Cruzeiro vá colocar empecilhos para a não liberação do volante Matheus Nery. É um jogador novo, mas infelizmente não rendeu bem como era esperado dele dentro de campo. Umas partidas não é que ele jogava mal, mas também não jogava bem, ficava muito no feijão com arroz e a gente precisa de um jogador com mais qualidade no meio de campo. Já o Felipe Conceição, o ex-treinador, gostava mais do Matheus Nery e utilizava mais. Só que com o Mozart duvido muito que ele tenha oportunidades, ainda mais com o reintegramento do volante Ariel Cabral. A torcida cruzeirense vive a expectativa porque sabe que nesta segunda-feira vai acontecer uma reunião lá na Toca da Raposa, onde o grande intuito é falar sobre o Cruzeiro Empresa, sobre o Cruzeiro SA, a transformação, os processos que terão que ser feitos para que o Cruzeiro se torne clube empresa. E todo mundo já sabia disso, só que tem um porém. O jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia, trouxe a informação agora há pouco, pela manhã, de que não vai mais haver esta reunião na segunda-feira. Vou citar aqui para vocês as palavras do Samuel Venâncio na tuitada. Segundo Aquiles Diniz, reunião com os empresários foi adiada. Uma nova data será marcada ainda nesta semana. Segundo ele, um dos diretores teve um problema familiar e por isso a reunião foi remarcada. Não tem ainda uma data definida, mas deve acontecer nesta semana. E o motivo, um dos diretores teria tido um problema familiar. Tem um pessoal aí que está falando, eu estou observando muito aqui nas redes sociais, que esse problema familiar tem a ver com o Pedrinho Lourenço não aparecer por lá. E por isso o Cruzeiro teria, remarcado esta reunião para ter mais tempo e convencer o Pedro Lourenço a estar por lá. Mas vamos acreditar na nota oficial de que só não aconteceu porque um diretor teve um problema familiar e por isso ela vai ser remarcada para outra data. Olha só, nação, apresenta a todos vocês aí de casa a tabela do Campeonato Brasileiro Série B desta temporada, em que o Cruzeiro está figurando em 18º colocado. O Avaí venceu ontem, colocou o Cruzeiro nesta posição, estávamos em 17º. São quase 2 anos de Série B, galera, e nunca tivemos o gostinho de estar no G4 da classificação. Nossa situação, nossa realidade
infelizmente, é outra. E neste momento o Cruzeiro está a 4 pontos do Botafogo. Porém, há uma sequência, há diversos times que estão entre Cruzeiro e Botafogo. Só o tempo dirá, né, se o Cruzeiro vai ou não conseguir este acesso. Mas tenho que admitir para vocês, é muito desanimadora a situação atual. São 5 partidas e apenas 4 pontos marcados. Eu lamento muito, porque se continuar assim, mais 1 ou 2 rodadas e o Cruzeiro não reagir, podem cravar que não sairemos do Brasileirão Série B ainda. Então é isso, nação, estamos encerrando por aqui mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias da Raposa. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram ativamente do nosso vídeo, que não deixou de deixar o like, que não deixou de se inscrever e, claro, a galera que também comentou aqui nos comentários. É muito importante a sua participação ativa conosco, a sua opinião vale muito para mim. Então, muito obrigado pela presença de vocês, aguardo todos no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!